Olá, meus guerreiros e guerreiras do meu Brasil. Estou aqui de novo para mais um vídeo que eu espero que possa te ajudar a vender cada vez mais e melhor. E eu quero que meus vídeos, gente, ajude você a vender mais caro. Não importa o preço que você vender o seu produto, o seu cliente tem que achar barato. Isso é um ponto muito importante. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Plaça, trabalho há mais de 30 anos vendendo e treinando pessoas em vendas. E eu quero que você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreve aqui, ó, ativa o sininho, para que a cada quinta-feira você receba um vídeo novo no canal e que esse vídeo possa te ajudar a prosperar, crescer e tocar o seu negócio daqui para frente, porque vender é fácil, gente, você só precisa aprender. Muitas pessoas não sabem vender, mas também não quer aprender. Então esse é o meu propósito, é o meu propósito de vida com você. Hoje eu trouxe um tema, que é um tema muito bacana, que todo mundo tem dificuldade, que é o momento da sondagem. Pri, como é que eu faço pergunta para cliente? Pri, eu faço perguntas abertas ou perguntas fechadas? Em que momento da conversa de vendas que eu faço perguntas? Então hoje o que eu mais quero falar com você aqui é sobre perguntas. Por quê, gente? Porque hoje, qual que é o diferencial para você criar conexão com o cliente? É você conhecer a cabeça do cliente. É pensar com a cabeça do cliente. Então, como que eu consigo conhecer uma pessoa? Vamos supor que você está lá, né, na baladinha e você vai se aproximar de uma pessoa que você não conhece, certo? Como que você começa a aproximação dessa pessoa? Primeira coisa que você faz: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Cliente é igual, gente. Você começa uma abordagem perguntando o nome. Ou você começa, foi legal a conversa lá na baladinha, né? E aí você começa a fazer o quê? Mais perguntas. Não é assim que funciona? Eu sei que você não estava, né, paquerando ninguém, ou já passou dessa fase, ou se não passou, aprende a fazer pergunta, que isso vai te ajudar, ó, no resultado final lá do crush. Então, pensa assim, ó, você conhecer uma pessoa, é muito importante você fazer perguntas sobre ela, querer entender a vida dela, querer entender como é que ela é, como que ela pensa, como que funcionam as coisas na vida dela. Se essa pessoa te interessa, você vai fazer perguntas para conhecer cada vez melhor. Vamos sair da baladinha e vamos para o nosso negócio. Que diferença isso tem do nosso cliente? Pô, Pri, eu não quero sair com o meu cliente, eu não quero beijar meu cliente na boca. Não, eu entendi. Na verdade, em ambos os casos, você está tentando gerar uma conexão. A diferença é que aqui é uma conexão afetiva e aqui é uma conexão de negócio. Mas gente gosta de conexão. Gente se conecta com gente. Então, qual que é a forma de eu começar essa aproximação? Depois de se apresentar, que é o momento que a gente chama de abordagem ou contato inicial, você começa a fazer perguntas. Não estou falando para você fazer uma inquisição, ok? Não é um inquérito policial que você tem que saber tudo da pessoa, mas pelo menos fazer perguntas para entender a cabeça dessa pessoa, qual o universo que ela vive, o que é importante para ela. Perguntas, gente, na conversa de vendas, elas servem para dirigir a gente para aquilo que é o importante para a cabeça do cliente. Porque, no fundo, toda venda é o quê? É uma satisfação de uma necessidade, é uma resolução de algum problema do cliente. Então, toda venda que você faz, o resultado final é: você está resolvendo algum problema de vida desse cliente. Então, como que você vai resolver o problema dele? Entendendo o problema dele. É por isso que pergunta é importante, porque se você pergunta, você começa a tentar entender qual que é o problema que você quer resolver. Agora, eu sempre falo, né? A gente sabe fazer pergunta? Pergunta é uma coisa simples da gente fazer? Não, né, galera? Porque nós fomos treinados a quê? A dar respostas. Para e pensa na sua época acadêmica, aquela época que você estudava. O que vinha lá na avaliação, na prova? A pergunta e você tinha que escrever o quê? A resposta. Então, é muito raro e quase nunca aconteceram casos de repente, na escola, que nós fomos, né, educados, vir para a resposta tal, formule a pergunta correta. Ou seja, nós não fomos educados nem treinados a perguntar. Muito pelo contrário,
como que era quem é aquele cara que perguntava na aula? Era o cara chato. E se ele perguntasse antes do recreio? Ou antes de terminar a aula? E a professora falava, então eu vou responder o que o Joãozinho falou. Putz, era coisa de papel, aviãozinho, tapa na cabeça. Ou seja, nós sempre fomos criticados por fazer perguntas. E eu digo para você que hoje, dentro da função de venda, seja você vendedor ou empreendedor, é muito importante que você saiba fazer as perguntas corretas para entender o quê? Qual que é o problema do cliente que você tem que resolver. Esse problema nós damos o nome de motivador de compra, ou seja, qual que é o motivo emocional que está levando o meu cliente a comprar o meu produto ou serviço. Em se tratando de pergunta, outra coisa importante, você precisa fazer a pergunta, mas ouvir a resposta, parar para ouvir o que o cliente tem para te dizer. Muitos vendedores saem por aí atropelando, falando. Aliás, a gente tem uma imagem de vendedor que o vendedor é aquele cara que fala demais, né, gente? E eu diria para vocês que hoje, no momento que a gente vive, com essa complexidade que hoje é o mundo do cliente, eu diria para você o seguinte, aprenda a ouvir, aprenda a escutar. Então faça a pergunta, mas dê tempo para o cliente responder, espere ele responder, porque é com as respostas do cliente que você vai começar a identificar qual que é o problema que você tem que resolver. Outra coisa que me perguntam muito, e o povo me pergunta mesmo, é assim, Pri, eu faço pergunta aberta ou pergunta fechada? Gente, vendas não é uma fórmula mágica. Se eu falar para você, ó, faz pergunta aberta que vai dar certo, é mentira. Ou faz pergunta fechada que vai dar certo, é mentira. A venda, ela é um passo a passo de estratégia, de raciocínio. Então, ora você vai usar pergunta aberta. Quais são as perguntas abertas? São aquelas perguntas que o cliente expõe mais, tipo, o que você vê de diferente no seu negócio hoje? Ele vai falar. Então, é um raciocínio mais amplo. Quais são as perguntas fechadas? São aquelas de respostas diretas, do tipo, qual a cor que você quer da calça? Ponto. Pergunta fechada. As duas formas de pergunta são importantes numa conversa de vendas. Vamos voltar para a nossa baladinha. Vai ter perguntas que você vai falar lá para a pessoa que você está paquerando que são abertas, que você quer saber um pouquinho mais, para a pessoa poder contar um pouquinho mais da vida dela. Vai ter perguntas que você vai falar, quantos anos você tem? Fechada, que uma resposta assertiva resolve. Então, não tem essa muito de, é melhor pergunta aberta, é melhor pergunta fechada. É melhor a pergunta que te ajude a identificar qual que é o problema que você tem que resolver do cliente. E para quem sabe, né, que eu falo muito de técnicas de vendas, eu particularmente gosto muito da técnica Spin Selling. Por quê? Porque a técnica ela diz o seguinte, ela diz que não importa se você faz perguntas abertas ou perguntas fechadas. O que importa no momento da sondagem, no momento, né, da observação, identificação do problema do cliente, é justamente você fazer as perguntas na sequência correta. Não importa se elas são abertas ou se elas são fechadas. É por isso que se você quiser mais aprender sobre a técnica Spin, vai lá no nosso vídeo que fala sobre isso, tem aqui no YouTube, tem lá no Instagram também, e dá uma olhadinha o que é a sequência Spin. Ela foi desenvolvida por um americano que chama Neil Recon e é uma excelente ferramenta para você fazer perguntas na sequência correta no momento de sondagem do seu cliente, tá bom? Deixa aqui seus comentários, fala para mim, hoje no seu negócio você usa mais pergunta aberta ou mais pergunta fechada? Ou você usa as duas? Ou você usa alguma técnica que te dá um norte de que pergunta que você tem que fazer? Escreve aqui que eu quero te responder e quero ouvir a sua opinião. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e hashtag Bora Vender Valor.